bom poder voltar a fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Deus teve misericórdia de mim, graças a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia rapidinho. Salmo 40. Salmo de Davi. Salmo de número 40. Convido você, depois em casa você lê esse salmo todo. Ele é um salmo muito abençoador, mas por hora vou ficar só no versículo 1 e 2. Mas depois você lê em casa, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Você já achou o Salmo 40? Você que não achou, vamos começar um curso bíblico. Primeiro domingo de maio, a princípio vamos começar um curso bíblico. Eu encorajo você a estar junto conosco, para você aprender a manusear a palavra de Deus. Amém? Depois, se você quiser, você pode ter mais informações com o Wellington, que está lá na porta, recepcionou você. Salmo 40 diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência pelo Senhor. Algumas versões, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Pai, nessa hora nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos e te pedir que o Senhor venha falar conosco com total liberdade. Que nessa hora, Deus querido, seja silenciada toda voz humana, toda voz contrária, que todo espírito maligno seja repreendido e bata em retirada nessa hora, para que a Tua voz possa falar alto, porque aqui é a Tua casa, Deus. É o lugar que o Senhor fala e é o lugar que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Deus, nos ensina, nos instrui, nos liberta, nos corrige, Deus, nos encoraja através da pregação da Tua palavra e que a Tua palavra produza vida e frutos em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse salmo, querido, o salmista, ele começa contando primeiro a vitória e depois o problema. Ele estava enfrentando, no versículo 2, uma situação que para ele era uma situação muito difícil. Ele estava enfrentando uma situação que aos olhos dele não tinha uma saída. Porque você cair dentro de um poço é uma situação que, humanamente falando, é quase impossível você sair. Porque o poço geralmente é mais alto do que a gente. É um lugar escorregadio, frio. Como ele mesmo disse, tinha lama no fundo do poço. Então, como sair de uma situação assim? Às vezes que nós também vivemos uma situação que, se ninguém nos ajudar, a gente não sai dela. Por isso é importante a sua presença aqui hoje, nessa noite. Porque nós, como igreja, estamos aqui para sermos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Você pode ser um instrumento de bênção na vida de alguém e levantar a sua mão e falar: não, mas fala para alguém, não é para mim não, fala para alguém aí, eu te abençoo, Deus te abençoe, Deus te livre de todo mal, Deus te dê saúde, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Às vezes a pessoa que está próxima a você está enfrentando lutas tremendas, está dentro de um poço e a gente não sabe. E essa palavra, você chegar e dar a paz do Senhor, você chegar e dizer que Jesus te ama, essa palavra ajuda a pessoa a se revigorar, a se levantar e enfrentar as situações que ela precisa enfrentar. Uma coisa que esse texto nos mostra é que Davi se sentia hoje numa situação que parecia como se estivesse num poço. Estar num poço também é uma situação que nos traz uma grande lição, queridos. Qual é a única saída de um poço? Para o alto, não é para cima. Tem saída para o lado do poço? Se você cavar, vai sair em algum lugar? Quando a gente era criança, a gente achava que se cavasse ia sair na China, né? Mas você sabe que isso não é verdade, né? Você sabe que se você cavar aqui na terra, tu não vai sair lá do outro lado, você sabe disso, né?
Então, a saída de um poço é sempre para cima, queridos. O socorro de um poço está sempre no alto, está sempre para cima. Nessa noite, qual é o nosso socorro, queridos? Onde está o nosso socorro? O pastor João já falava aqui, às vezes nós queremos buscar socorro no lado, nas pessoas. Às vezes a gente quer desistir, quer se afundar na lama. Mas eu quero dizer, a palavra de Deus diz no Salmo 121, eleva os meus olhos, não abaixo os meus olhos, não. Eu não olho só no horizonte, não. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Nessa noite, meu irmão, talvez você se sinta numa situação sem saída. Talvez você se olhe numa situação que não tem solução aos seus olhos. Mas eu quero dizer para você, existe uma saída em Deus. Existe um socorro de Deus para a sua vida. Existe uma ação de Deus preparada para você. Existe um milagre de Deus já preparado para você. Essa situações acontecem nas nossas vidas que às vezes nos pegam de surpresa. Mas eu quero dizer para você que nada do que está acontecendo na sua vida surpreendeu Deus. Nosso Deus, Ele não só sabe o que está acontecendo, mas como Ele tem poder para mudar todas as situações e circunstâncias da sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas nós aprendemos algo nesse texto, que é o foco da minha mensagem. Eu quero ser breve aqui, para a gente orar um pouquinho mais. Mas o texto, no versículo 1, que conta a vitória, o que o salmista fez, o texto nos diz que ele esperou com paciência no Senhor. Esperou confiantemente pelo Senhor. E nós, queridos, todos nós aqui, de uma certa forma, temos esperado. Quem aqui não tem esperado que a pandemia acabe? Quem aqui não tem esperado uma solução para isso? Quem aqui não tem esperado você vencer nessa situação? Quem aqui não tem esperado a sua vida voltar ao normal, o seu salário voltar ao normal? Quem aqui não tem esperado essas coisas? Todos nós, queridos. Todos nós estamos esperando que Deus haja nas nossas vidas. Todos nós estamos esperando que Deus faça algo por nós, em nosso favor, que Deus haja nos socorrendo. Todos nós estamos esperando isso. O texto nos diz que ele esperou com paciência, ou outras versões, com confiança, confiantemente. Ou seja, fala de uma pessoa que tinha fé, fala de uma pessoa que tinha paciência, que não estava revoltado com Deus, mas que estava esperando o agir de Deus. Mas eu quero que você preste atenção em algo que eu vou te dizer. O que moveu a mão de Deus em favor do salmista Davi não foi a espera. Não foi simplesmente a gente estar esperando com paciência ou com fé. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção hoje. Nós, a igreja, no meio das circunstâncias que nós temos vivido, circunstâncias difíceis, como o diaconisa Laim falou aqui, o mundo quer determinar se a igreja pode ou não funcionar. Situações difíceis que nós temos enfrentado com essa pandemia, perdendo pessoas sendo internadas, como foi o meu caso, pessoas sofrendo, padecendo. E o que nós, como igreja, temos feito? Esperado pacientemente. Esperando confiantemente pelo Senhor. Mas essa espera está mudando alguma coisa? O texto me mostra que só esperar não adianta, queridos. Se nós olharmos, a situação, pelo menos aqui no Brasil, tem até piorado com relação a essa pandemia. O que mudou a história aqui, queridos? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu o quê? Quando clamei por socorro. O que muda aquilo, o que faz Deus agir, o que faz Deus intervir, o que faz Deus se levantar em nosso favor, não é só a gente ficar parado esperando que algo aconteça, que desça dinheiro do céu, que chova ouro. Não,
Mas o salmista, ele falou, eu estou no meio de um tremedal de lama, eu estou no meio de um poço, eu não tenho saída, se eu ficar só aqui parado, nada vai acontecer. Eu preciso clamar, eu preciso gritar, eu preciso buscar a Deus, para que Ele venha intervir em meu favor. Então perceba, querido, se você está dentro de um poço real, vamos dizer assim, se você ficar ali só parado dentro de um poço, esperando que alguém vá ao poço para te ajudar, vai acontecer alguma coisa. Você vai conseguir sair do poço? Se você cai num poço, qual é a primeira coisa que você faz? Socorro! Tem alguém aí perto! Alguém está me escutando? Estou aqui no poço! Deus fez isso com o salmista Davi aqui, que a gente está nos encorajando. Estamos no meio de situações que nós não vemos saída. Estamos no meio de situações que os nossos olhos não têm solução mais. Estamos perdidos, não tem mais ninguém a quem buscar socorro. E é a situação que nós estamos, querido. Você vai no médico, o médico diz uma coisa, o infectologista diz outra, aí o outro diz uma coisa, o político que não entende de nada, ele quer dizer outra coisa, e a gente está no meio disso tudo aí e ninguém sabe nada. A quem buscar socorro, queridos? Em quem buscar socorro? Somente em Deus que nós precisamos, a igreja precisa clamar, querido. A igreja precisa buscar a Deus, o socorro vem dele para nós. E o que me espanta é que eu estou falando para a gente clamar, para a gente sair da inércia, para a gente sair da paralisia, para a gente sair de ficar só esperando com paciência. E está todo mundo me olhando com cara de sono ou de fome, eu não sei. Porque está de máscara, não dá para identificar muito bem. A gente precisa se mover, queridos. A mensagem que vai para o ar no culto na segunda-feira, que nós estamos retomando as filmagens, a mensagem que vai para o ar é exatamente a mensagem de Atos capítulo 12, em que a igreja começa a ser perseguida, os cristãos começam a ser presos, além de ser presos, ser açoitados, depois de serem açoitados, matam o apóstolo Tiago. E o que a igreja estava fazendo? Não estava fazendo nada, minha irmã, orando, não estava fazendo nada, estava só sofrendo, estava só olhando tudo acontecer, e deixando as coisas acontecerem. Quando Pedro é aprisionado, a Bíblia diz, e havia oração incessante da igreja em favor de Pedro, e Pedro recebeu o livramento. Ou seja, a igreja chegou a um ponto que ela disse, aqui não dá mais não, aqui eu tenho que me levantar, aqui eu tenho que fazer alguma coisa. E o que nós estamos esperando, queridos? Pessoas que nós conhecemos que estão se perdendo. O número de mortos aí aumentando. Além de tudo, essa pandemia tem gerado que as pessoas ficam mais em casa. O pastor João falou sobre isso domingo à noite. A violência doméstica aumentando tanto nas mulheres quanto nas crianças, de formas gerais, tanto violência física, sexual, abusos de todas as formas. E nós, como igreja, que continuamos esperando com paciência. A tempestade, como o pastor João pregou aqui, está acontecendo, o barco está afundando e nós esperando com paciência. Deus não nos chamou, querido, para sermos uma igreja paralisada. Deus não nos chamou para sermos uma igreja omissa. Deus não nos chamou para sermos uma igreja que não crê nos milagres, queridos. Eu sei que tem muitas pessoas fabricando milagres. Eu sei que tem muitas pessoas mentindo e enganando com relação a milagres. Mas eu sei que ainda hoje Jesus está vivo. Eu sei que ainda hoje Jesus ainda opera milagres. Tem milagres de verdade acontecendo. Meu irmão, lá no Egito, aqueles magos do Egito conseguiram fazer algumas coisas também, mas não conseguiram apagar ou ocultar o verdadeiro milagre que Deus estava fazendo naquela terra. Então, meu irmão, Deus quer levantar pessoas hoje que sejam verdadeiros servos dele para operar os verdadeiros milagres e abençoar vidas, abençoar famílias, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, expulsar demônios, combater toda a hoste maligna e implementar o reino de Deus nessa terra.
Cadê a igreja que vai fazer isso, que vai orar? Cadê a igreja que vai fazer isso, que vai se levantar, que vai sair da paralisia, da paciência, ou só de ficar confiando, esperando e vai fazer alguma coisa pelo reino de Deus e pela sua própria vida? O mal da nossa sociedade, sabe qual é? Muitos acharam que as situações nunca chegariam até elas. Enquanto a violência estava principalmente restrita a comunidades carentes, as pessoas não estavam nem aí. Agora, quando a violência começou a chegar no hotel internacional famoso da Praia de São Conrado, as pessoas começaram a ver, não, peraí, alguma coisa está acontecendo. Quando a violência começa a chegar nos shoppings, as pessoas estão vendo que a violência atinge elas também. Enquanto a pandemia atingia só os menos favorecidos, as pessoas não estavam tão preocupadas. Mas hoje nós estamos vendo pessoas do alto escalão do governo morrendo. Estamos vendo pessoas do alto escalão aí dos artistas passando dificuldades. Então, meu irmão, tudo que está acontecendo tem a ver conosco, porque nós somos o sal da terra. Tudo que está acontecendo tem a ver conosco, porque se é uma batalha espiritual, só existe um organismo que tem autoridade sobre Satanás para repreender, expulsar. E isso aí não é o governo A ou B, não é a direita ou a esquerda ou o centrão. Isso aí não é o STF, não é o presidente, muito menos as casas legislativas que temos. Não é o presidente, não é o governador e nem o prefeito que vai resolver isso. É a igreja do Deus vivo, se levantando na autoridade do nome de Jesus, repreendendo toda a força maligna, repreendendo todo o plano das trevas, e entregando essa nação nas mãos de Deus, entregando as nossas autoridades nas mãos de Deus, para que eles sejam direcionados pela verdade de Deus e não pelos enganos que estão acontecendo. Precisamos, queridos, tomar uma atitude. Porque foi isso que deu vitória a Davi. O texto nos diz que por ele ter feito isso, Deus o tirou daquela situação. Tirou ele de uma situação de lama, de poço, de perdição. E a Bíblia nos diz que ele colocou os pés de Davi sobre uma rocha. Local firme, local seguro. E nós sabemos que rocha na Bíblia tem um simbolismo muito forte do Senhor Jesus e da palavra. Então Deus, através do clamor de Davi, mudou completamente a situação. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui tem fé, diga amém. Amém. Vou te dar mais uma chance, né? Ver se... Não tem nem cantina para oferecer cafezinho para os irmãos aqui, para ver se dá uma melhorada. Quem tem fé aqui, diga aleluia. Amém. Você crê, meu irmão, que Deus pode te tirar da situação que você vive hoje, que pode ser totalmente contrária, e te colocar numa situação de bênção, de vitória, de livramento, de vida, de milagres? Na hora que eu perguntei quem crê, muitos levantaram a mão e disseram aleluia. Na hora que eu perguntei quem crê que Deus pode mudar a sua situação, eu só ouvi um aleluia que foi do pastor. Obrigado, pastor. Você vê como é diferente? Eu acreditar, eu dizer que tenho fé, é fácil. Mas diante do confronto com as situações e circunstâncias que eu vivo, onde está a minha fé? Dizer que tenho fé de forma genérica é fácil, mas dizer que eu tenho fé que meu milagre vai acontecer, que a minha vida vai mudar, que a pessoa vai ser curada. Não, pastor, peraí, aí não. Mas é aí que nós precisamos da fé, querido, para que o milagre aconteça. É essa a função dessa mensagem dessa noite. A gente crê, querido, que o milagre pode acontecer. A gente crê que Deus pode dar uma palavra e essa situação se resolver. Deus soprar um vento e esse vírus se dissipar. Ou Deus inspirar alguém para que uma solução venha. Para Deus existem várias formas de resolver o mesmo problema, querido. E nós precisamos apenas clamar por socorro. Buscar a Deus. Clamar pelo nosso próprio socorro. No caso aqui de Davi, ele estava no poço. Clamar pelo socorro da nossa nação, que cada vez mais está padecendo. Clamar pelo socorro da nossa família, queridos.
das situações que nós podemos estar enfrentando, sejam lá elas quais forem. Clamar, queridos. Porque o nosso clamor pode mudar a situação, pode trazer Deus para essa situação, pode mover o coração e a mão de Deus para agir em nosso favor, pode mover o reino de Deus, que os anjos do Senhor, para batalharem por nós. Pode mover, querido, o reino de Deus, para destronar as ações malignas que acontecem e estabelecer a vontade dele, plena nas situações, nas circunstâncias que nós podemos estar passando ou enfrentando. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus nos encoraja a parar de só esperar com paciência ou confiantemente. Não é para deixar a paciência, nem a espera, nem a confiança, é para continuar esperando, confiando pacientemente. Mas é para levantar um clamor a Deus. É para levantar, clamando um socorro a Deus diante das situações que enfrentamos, para que um milagre aconteça em nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor com seu melhor?